Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM e website radio.urgs.br nas terças-feiras às 11 da manhã. Logo depois o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje, recebendo Luiz Mauro Gonçalves Rosa, professor da Faculdade de Agronomia da URGS e presidente do Conselho de Curadores da Universidade, e André Luiz Martinevski, professor da Escola de Administração e vice-presidente do Conselho. Esse Conselho de Curadores, que dentro da estrutura administrativa da URGS não é tão conhecido. Aliás, eu diria que muita gente nem conhece o Conselho de Curadores, né? A gente, de maneira geral, leiga, sabe da existência de reitoria, pró-reitorias, as direções de unidades de ensino, né? De faculdades, de institutos, e as pessoas esquecem ou não conhecem mesmo os conselhos superiores da universidade, né? O CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Conselho Universitário, que é a instância máxima, na verdade, administrativa, né? E ao lado do Conselho Universitário há o Conselho de Curadores. Então, eu começo por aí, né, professor Luiz Mauro. O que é o CONCUR e quais são as funções, basicamente, do Conselho? O Conselho de Curadores, ele é, junto com o CEP, né, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o CONSUM, um dos 3 conselhos superiores da universidade, né? O CONSUM tem a função de administrativa, normativa. O CEP é um conselho mais técnico em cima de ensino, pesquisa e extensão, né, com as suas câmaras e etc. e tal. E o CONCUR é um conselho cuja função é mais de fiscalização, né? A gente fiscaliza a distribuição econômico-financeira, né, da universidade, basicamente, né? Nós temos, entre outras funções, a análise, né, da prestação de contas anual da universidade, né, que a gente faz ao longo do ano em períodos de 4 em 4 meses, mais ou menos. E também a análise assim, a patrimonial, né? Não a análise patrimonial, mas a responsabilidade patrimonial, né? Isso, além da função de fiscalização, fiscalização da gestão, né? Esse é o termo mais adequado, acompanhamento e fiscalização da gestão financeira da universidade, também faz parte da atribuição estatutária do Conselho, autorizar que sejam feitas as baixas de patrimônio da universidade. Então, toda aquela operação que implica em desfazimento de algum patrimônio da universidade tem que ser aprovado pelo Conselho de Curadores por determinação do Estatuto, tá? Então, desde uma venda, um item que vai ser doado, um item que vai ser leiloado para sucata, uma doação ou uma autorização por extravio, tudo passa também pelo Conselho de Curadores. E uma outra, e dentro do processo de fiscalização da gestão, então, talvez a principal atribuição do Conselho é examinar, obviamente por amostragem, né, alguns processos do gasto público, né, e especialmente, e aí é quase que uma solicitação, né, da reitoria,
que sejam examinados os gastos feitos através de convênios e contratos com as fundações da universidade. Então, na medida do possível, a gente examina todos esses processos. Tá? Isso como última etapa antes do arquivamento. Tá? É claro que, dadas o tamanho do conselho e próprios recursos que a gente dispõe, as análises são feitas no sentido de verificar se o rito legal foi seguido. Né? A gente não chega a fazer exatamente uma auditoria das contas da universidade. Até porque nós temos o auxílio, né, de duas instâncias da universidade. Né? O primeiro que é, logicamente, o Departamento de Controle da Proplan, né, de controle de convênios, que faz a análise inicial, né? E junto com esse departamento de controle tem a auditoria interna da URGS, que é ligada ao concurso, né? E que faz toda a análise interna, né? E do uso da verba nos diferentes, inclusive com sugestões aos coordenadores dos projetos de como melhorar o uso, né, da verba para não incorrer em problemas depois. Então, quando o concurso pega o projeto, o processo, né, para analisar a questão de conta, já está mastigadinho. Né? Em princípio, já passou em várias instâncias. Não quer dizer que não existam problemas. Né? Sim. De vez em quando a gente pesca uma coisa ou outra que tem que ser questionada ou, né, explicada melhor. Mas... o que seria um exemplo disso, professor? Claro, sem citar um caso específico, mas para as pessoas entenderem, assim, por exemplo, um projeto que está sendo desenvolvido em alguma unidade, o que pode, eventualmente, o concurso sustar ou pedir algum esclarecimento? Na verdade, o concurso não vai sustar, porque o concurso examina pós-facto, ou seja, o projeto já encerrou. O que o concurso poderia fazer, então, em um caso, por exemplo, que se detecta ali que alguma coisa não seguiu estritamente o legal? Poderia recomendar, né, que fosse aberto um procedimento administrativo, ou pelo menos uma sindicância inicial para apurar se efetivamente houve alguma irregularidade ou não. Né? Mas, vamos dizer assim, é improvável isso acontecer, né, por conta de todas as instâncias que o Luiz Mauro já falou. Né? A Audin examina previamente, a Procuradoria examina previamente, né, e depois o DEPROCON da Proplan examina se toda a prestação, se toda a documentação está de acordo. Tá? Então, seria mais uma espécie de homologação do processo para poder arquivar o processo. Né? O professor Luiz Mauro já disse que está há 2 meses na presidência do Conselho. O professor André tem bastante tempo de Conselho já, né? Eu fui presidente anterior, 2 anos, e já estou envolvido com o Conselho de Curadores, não diretamente, mas acho que desde 2002 ou 2003, como membro, né, como representante docente. Agora, a gente fica imaginando, a universidade tem milhares de pessoas, são milhares de atividades e projetos o tempo todo. Quantas pessoas tem no Conselho para, de certa forma, tentarem analisar, né, esse tipo de... São quantos? São poucos membros atualmente, 12, né? Volta de 12. O Estatuto prevê a participação de 10 conselheiros, né, com suplentes. Né? Entretanto, nós estamos atualmente com falta de um conselheiro, que é o representante de uma organização da sociedade, né, que anteriormente era a Fundação de Economia e Estatística, que tinha essa representação, mas com a extinção da fundação, agora nós estamos, em conjunto com a reitoria e com o Consum, avaliando qual seria uma instituição que poderia substituí-lo. Né? Então são 7 membros docentes, né? Esses sempre escolhidos pelo Consum, né?
um representante discente, escolhido nas instâncias, e essas duas instituições, um representante do MEC, tá? E um representante da sociedade, como assim, da sociedade civil. É uma estrutura bem pequena. Então. Bem pequena. Sim. E apenas uma secretária. Né? Então, realmente, é bastante trabalho, né? Mas é uma experiência... Eu sou suspeito para falar porque eu gosto, a minha formação anterior da universidade, eu trabalhava com auditoria, então é parte das coisas que eu gosto de fazer, né? Mas no sentido de aprender e conhecer a universidade como um todo. É uma bela experiência para ver como é que é a universidade, as peculiaridades, a diversidade de atividades que faz, é muito interessante, muito bacana. Eu diria que, embora eu venha da área biológica, né, na agronomia e biologia é o meu métier, mas eu acho que o trabalho no concurso, embora seja bastante trabalho, ele fica facilitado, né, por todo o auxílio que a gente tem com essas instâncias que fazem a análise anterior a gente. E o tamanho do conselho, né, um conselho, dá para dizer que é pequeno, né, mesmo já visto pelos números, permite com que a gente trabalhe muito em sintonia, né? Então não existe desavenças e coisas desse tipo, que o conselho tem que entrar em discussão e passar por discussão por muito tempo. Geralmente, as análises que a gente faz, elas são mais ou menos todas elas em sintonia. O tamanho pequeno já facilita a interação. Muito a interação entre os membros. E como o senhor disse, professor Luiz Mauro, o senhor vem da Faculdade de Agronomia, né? Formação na área biológica. Já o professor André já tem uma experiência nessa área mesmo, de auditorias, né? Então, como é que o docente, que tem, enfim, a sua formação específica, né, chega e abraça uma tarefa que às vezes é completamente diferente? Imagino que outros integrantes também sejam de áreas completamente diferentes da administração, por exemplo, né? Nós temos uma formação que eu acho que tem talvez maioria da área de economia e administração, né, no conselho atualmente, mas não quer dizer, já houve casos de o presidente ser da faculdade veterinária, né, faculdade de enfermagem. Faculdade de enfermagem, não tem nenhum problema. É uma experiência diferente, né, e acho que todo docente da universidade tem que trabalhar para a universidade, não, né, para aquele seu nichozinho específico, né? E é uma doação que a gente tem que fazer, né, nosso tempo para trabalhar em prol do bem maior, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. É diferente da minha área de pesquisa, muito diferente, né? É uma coisa que é mais burocrática, administrativa, do que, né, eu sentar na minha mesa lá e com meus alunos organizar experimentos e tudo mais. Mas é um aprendizado bastante interessante também, né? Como o André falou, conhecer os meandros da universidade, conhecer como é que as coisas funcionam entre a universidade e o mundo lá fora, que é uma coisa que, né, muita gente desconhece, e tentar fazer o melhor para que, né, a URGS em si, no nosso caso, funcione, né, bem, sem percalços ao longo da sua trajetória. E alguns, professor André? Não, o que eu queria comentar também é que apesar dessa diversidade, ou de em princípio não ter um relacionamento, área de conhecimento com o tipo de atividade, ela também essa dificuldade é minimizada porque, de maneira geral, grande parte dos docentes, em alguma instância, ele costuma examinar algum processo, algum tipo de... né, é um curso de especialização, um convênio para prestação de serviço. Então, de maneira geral, a maioria dos docentes da URGS tem uma boa noção de como é que é um processo administrativo, ainda que não seja da sua área, né? E o Luiz Mauro, apesar de ser novo no Conselho de Curadores, ele tem uma experiência muito grande como representante docente no Consum, né? Que também
nas suas diversas câmaras, sempre estão examinando processos, nas reuniões do consumo são avaliados, são aprovados todos esses convênios que depois a gente vai verificar na ponta final. O início está lá no consumo. Tá? Então, me parece que essa dificuldade, né, ela é minimizada por essa experiência que a maioria dos docentes, né, acaba tendo dentro da universidade, de lidar com esses processos. O senhor diria que isso até acaba sendo bom para o docente, ajudando quando ele vai, por exemplo, assumir uma coordenação de curso, uma comissão de graduação, Exatamente. Um cargo desse tipo que a gente chama burocrático, né, de gestão, né? Exatamente. Acaba... Conhecer como é que funciona, né? Ou pode acontecer nos dois sentidos. Né? Tu já exercesse um cargo de chefe de departamento, ou de coordenador de comissão de graduação, comissão de pesquisa, ou em alguma câmara da universidade, tu lida com processo, exame de processo, né? A discussão. Né? O que a gente faz é olhar todo o processo no final. Né? Ao invés de a preparação e todas as justificativas, a gente olha no final. Bom, aquilo que disse que ia ser feito foi feito, dentro dos recursos que foram alocados, é essencialmente isso que a gente faz. Tá? Então, bom, os integrantes do conselho não necessariamente têm, evidentemente, experiência em administração ou contabilidade. Alguns, como vocês disseram, acaba casualmente até vindo dessas áreas, né? Mas acabam talvez desenvolvendo essa experiência no dia a dia ali do conselho. É um aprendizado. Eu estou aprendendo alguma coisa em termos de na área de administração, né? Graças ao André e aos colegas da área. Então eles fazem uma explanação na hora de analisar um processo, e a gente sempre capta alguma coisa que sempre ajuda, né? No momento que for para um outro setor, um outro cargo, uma outra função na universidade. Existem outros modelos de gestão de universidade aí pelo mundo que, por exemplo, tem gestores que não são docentes, que são contratados, ou enfim, pessoas de fora até da universidade. Os senhores diriam que há vantagens no fato dos integrantes de um conselho desse tipo serem docentes também, conhecendo talvez a atividade fim da universidade? Eu acho que sim, tem vantagens por um motivo muito simples. A gente é da casa, né? E o nosso zelo por aquilo que é da casa é maior, né, do que uma pessoa de fora. Então eu vou fazer o possível para analisar e evitar que haja algum erro qualquer, né, porque a minha casa eu quero que seja bem vista por todos. Né, uma das funções. Então eu acho que a pessoa que é né, da URGS, vamos dizer assim, o professor da URGS, ele vai ter muito mais cuidado em fazer uma análise, né, nesse tipo. Não sei se o André concorda comigo, do que uma pessoa de fora vai olhar e deu, né? Vou olhar rapidamente, porque se eu tenho tempo ou não tenho, né? Essas firmas que fazem análise por fora, eles têm várias coisas para fazer, né? E passou ou não passou, né? E aqui não, a gente vai ter um pouco mais de cuidado com aquilo que é nosso, né? Tanto na parte de prestação de contas, de econômico financeira, né, quanto na parte patrimonial, né, a nossa preocupação, né, de coisas que desaparecem, coisas que são repostas, ou a reposição de bens, né, e eu acho que isso é muito mais forte quando se tem gente da casa trabalhando do que gente de fora. Professor André, que já teve outras experiências semelhantes, aí, o que o senhor acha? Eu entendi a tua questão um pouquinho diferente, acho que o que o Luiz Mauro entendeu. A minha interpretação foi no sentido, tu teres profissionais dentro da universidade, mas não docentes para executar essas atividades. Me pareceu esse o enfoque da tua pergunta, né? Eu acho que tem vantagens e tem desvantagens, né? A vantagem
que eu vejo é isso, é tu pegar o professor e obrigá-lo, entre aspas, né, a conhecer como funciona a universidade, né, porque senão seria muito fácil eu ficar lá no meu gabinete, não, eu pesquiso e dou aula, né, e a estrutura que se mova, né? Isso seria válido para vários cargos dentro da universidade, né? Por exemplo, muitas vezes se discuto com alguns colegas, chefia de departamento, cuja principal atribuição é dar carga horária para professores. Por que precisa ser um professor fazendo isso, né? E não um técnico, um administrador, um técnico de administração, né? A atribuição de carga horária é uma atividade essencialmente administrativa. Tá? Então, eu acho que o interessante, o importante é isso, é envolver o professor na estrutura, na administração. Tá? Por outro lado, tá, o número de instâncias administrativas que a gente tem na universidade, dependendo do tamanho do departamento ou da unidade, tá, faz com que todos os professores tenham que estar envolvidos em atividades administrativas, e obviamente isso tira tempo, né, da preparação de uma boa pesquisa, de uma boa aula, né, de um material, enfim, didático, né? Então eu acho que é um debate que não é facilmente respondido. Né? Foi o que eu falei, acho que tem vantagens e tem desvantagens em qualquer uma das duas posições, né? Ou colocar um técnico especificamente, né? Ele não tem a vivência, de quem faz a pesquisa, das consequências administrativas das decisões lá na ponta, né? Então, não é fácil essa resposta. Eu não arriscaria uma resposta categórica sobre qual é melhor do que a outra. Muito bem, o Conselho, qual é a periodicidade de reuniões de vocês, do Conselho? As reuniões ordinárias são a cada 15 dias. Né? Todas as quartas-feiras pela manhã a gente se reúne. Todas as quartas-feiras não, quartas-feiras de 15 em 15 dias. Sim, né? Mas sempre numa quarta-feira. Mas sempre numa quarta-feira. Né? Mas o Conselho está sempre, a secretária está sempre disponível e aberto. Então qualquer conselheiro pode chegar em qualquer momento, e as análises de processo não são feitas só durante a reunião, se faz e aí depois se apresenta os relatórios. Né? Então a periodicidade de reuniões, 15 dias, mas em qualquer momento tu pode encontrar alguém na sala do conselho. Agradeço então a participação aqui no Diálogos URGS, professor Luiz Mauro Gonçalves Rosa, professor da Faculdade de Agronomia, presidente do Conselho de Curadores da Universidade, professor André Luiz Martinevski, professor da Escola de Administração e vice-presidente do Conselho. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Sperotto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Jonathan Fabres e Tainan Schroeder. Nós voltamos aqui pelos 1080 AM e internet na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.